Nós temos nas últimas semanas meditado um pouco no Salmo 23 e temos dito que esse salmo dá mais absoluta relevância para a nossa vida, porque ele mostra o ministério de Jesus hoje. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus e focalizamos no passado, nós olhamos Jesus como nosso Salvador, como aquele que pagou o preço do nosso pecado. Mas quando nós olhamos para Jesus hoje, o que o Senhor Jesus está realizando em prol do seu povo nos dias atuais, nós podemos dizer que Jesus está nos pastoreando. Nós já temos dito também que o tema do Salmo é o primeiro verso. O primeiro verso diz: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E depois ele vai definindo quais são os elementos que fazem parte desse nada falta. Nós vimos, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Vimos que isso é uma das coisas que o Supremo Pastor faz com que não falte. Leva-me junto para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. E na semana passada nós vimos as informações do verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então nós vimos nessa meditação semana passada que, pelo fato de Jesus ser o nosso pastor, não nos faltará coragem, ousadia. E hoje nós vamos olhar, meus irmãos, a última declaração, a última frase do verso 4, que diz o seguinte: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então hoje eu quero olhar com vocês esse ministério de Jesus, o ministério de Jesus em nos consolar, o ministério de Jesus de ser aquele que acalenta a nossa alma. Então, meus irmãos, quando a gente lê um versículo como esse, em que há um fato de que Deus através de Cristo nos consola, a gente precisa considerar essa declaração à luz da nossa realidade hoje. Nós vivemos em um mundo de sofrimento, nós vivemos em um mundo de muita angústia, nós vivemos em um mundo de muita dor, nós vivemos em um mundo de isolamento, um mundo em que as pessoas não estão mais convivendo, em que as pessoas estão cada vez mais isoladas no seu computador, no seu smartphone, levando uma vida extremamente individualizada. E essas pessoas, elas enfrentam lutas, tribulações, dor, e às vezes não encontram com quem dividir, não encontram quem traga uma palavra de consolo, não encontram quem traz um conforto para dentro da alma. Nós vivemos num mundo em que constantemente nós precisamos de consolo, constantemente nós precisamos de uma palavra que eleve o nosso ânimo, nós precisamos de uma esperança que nos ajude a levantar, a continuar, a insistir, a entender que vale a pena continuar servindo a Deus, vivendo nessa vida. Então, quando nós olhamos para toda a situação do nosso mundo, nós podemos nos apegar a esse texto, em que Jesus aparece como aquele que nos consola. Jesus é aquele cujo o bordão e o cajado nos consolam. Isso significa para a gente que Jesus oferece graça e consolo na hora da tristeza. Todos aqueles momentos de falta de esperança, todos aqueles momentos de escuridão, todos aqueles momentos de tristeza, adversidade, privação, falta de esperança, quebra de relacionamento, é em ocasiões assim que Jesus aparece, surge na nossa vida, e nós experimentamos esse consolo que só o Senhor Jesus pode nos entregar. Sabe uma coisa, meus irmãos, que esse versículo nos ensina? É que há certos aspectos do ministério e da obra de Cristo na nossa vida que nós não podemos experimentar quando tudo vai bem. Pessoas que vão bem precisam de consolo? Pergunto para você. Não. Quem vai bem não precisa de consolo. Quem está sempre sorrindo não precisa de consolo.
E esse aqui é um dos aspectos do ministério de Jesus que só se revela no momento de tribulação. Quando é que você experimenta na sua vida o consolo de Deus? Quando é que você experimenta na sua vida aquela sensação de que Deus está presente, aquela sensação de um abraço espiritual? Quando é que nós experimentamos isso? Nós experimentamos isso nos dias escuros, nos dias de tristeza, nos dias de tribulação. Seria mais ou menos como a experiência de Jó, que teve que passar por tudo aquilo que passou, para no final dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós deveríamos ter em mente quando nós lemos a respeito do consolo de Deus é que em todos os momentos de tribulação, de tristeza, nos momentos em que nós nos sentimos assediados pelo mal, nós precisamos dobrar o nosso joelho e dizer mais ou menos as seguintes palavras: Senhor, ajuda-me a conhecer algo de Ti que eu não poderia conhecer em outro momento. Senhor, me ajude a aprender no dia da escuridão aquelas lições que eu não poderia aprender nos dias ensolarados. Então, para quem existe consolo? Só existe consolo para quem precisa ser consolado. E você só descobre esse ministério glorioso de Jesus quando nós estamos passando por provações. Nós começamos o nosso culto lendo Isaías 43, e eu queria ler mais uma vez com vocês essa passagem, apenas para salientar um pouco mais essa ideia que nós estamos tentando mostrar para os irmãos. Isaías capítulo 43, verso 1 ao verso 3. Isaías 43, verso 1 ao verso 3. Todos têm aberto aí? Vamos lá? Olho na palavra. Isaías 43 diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ele diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. E aí ele continua definindo o restante do texto. Vocês estão percebendo aqui? Quem é que experimenta esse tipo de ministério do Senhor Jesus? Quem é que experimenta esse ministério de passar pelas águas sabendo que Deus está com você? Passar pelo fogo sabendo que Deus está com você? Somente as pessoas que enfrentam provações. Só as pessoas que passam pelo fogo é que descobrem isso aqui. Só as pessoas que às vezes têm a vida inundada por rios de tribulação é que podem experimentar o cuidado de Deus nesse momento. Então isso aqui que nós estamos falando, irmãos, concorda perfeitamente com o Salmo 23. O Salmo 23 está falando que o Senhor, Ele nos consola nos momentos de todas as tribulações. Isto é, Ele está com a gente, Ele está presente. Seria mais ou menos como a experiência dos 3 amigos de Daniel, que foram jogados dentro da fornalha, mas o Senhor Jesus estava com eles dentro do fogo. Então essa é a promessa. Deixe-me olhar mais uma referência com vocês, agora no Salmo 147. Vamos olhar o Salmo 147, por favor. Salmo 147. Salmo 147, verso 3 e verso 4. Enquanto nós lemos Salmo 147, verso 3 e verso 4, queria que vocês dessem atenção para as duas esferas de atuação de Deus. O verso 3 mostra Deus atuando em uma certa realidade, e o verso 4 mostra Ele atuando em uma outra realidade. Então diz assim o Salmo 147, verso 3: sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome.
Esses dois versículos, eles falam da grandeza de Deus, mas eles falam da grandeza de Deus de perspectivas diferentes. O versículo 4 chama a nossa atenção para a grandiosidade de Deus na criação. Ele diz que Ele conta todas as estrelas e Ele sabe o nome de cada uma delas. Eu escutei uma vez um cientista falando o seguinte, que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos juntos. É muita estrela? A Bíblia diz, Deus tem um nome para cada uma delas. Dizem que o ser humano tem em média de 15 a 20 mil palavras no seu vocabulário. Se ele for um estudante de línguas, ele pode chegar a 20, 24 mil palavras dentro do seu vocabulário. Qual é o tamanho do vocabulário de Deus? Porque Ele, para cada estrela, Ele tem um nome. Então o autor está chamando a gente para olhar para isso e dizer, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é inigualável. Mas ao mesmo tempo, ele chama a gente para olhar a grandeza de Deus em outro aspecto. No versículo 3, agora não é mais falando dele contando as estrelas, mas é ele fazendo o quê? Diz o verso 3: sara os de coração quebrantado e lhes pensa, que é a ideia, cura, ele enfaixa as feridas. Então aqui está mostrando a grandeza de Deus cuidando de um coração quebrantado, de um coração ferido, de um coração cheio de tristeza. Então Deus está numa esfera em que Ele administra todo o cosmos, mas Ele também está cuidando do coração dos seus filhos. E nessas duas coisas nós vemos a grandeza de Deus. Então aquele que sabe o nome de cada estrela que existe no céu, Ele sabe de cada processo que está incomodando a sua alma. Ele sabe de cada coisa que está incomodando o seu coração, que está fazendo você se preocupar, que está fazendo você chorar e sofrer. E qual é o convite, irmãos, do salmista, do saltério para todos nós que somos de Deus? O convite é descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Debruçar a nossa cabeça no peito do Senhor Jesus, enquanto aquelas mãos amorosas e traspassadas nos acalentam. Nós somos chamados a fazer isso no Salmo. Ele enxuga cada uma das nossas lágrimas. Ele conhece cada um dos nossos processos. Então, o Deus que conta as estrelas é o Deus que sara o coração aflito, o coração triste, o coração abatido. Só que é importante para a gente, pensar nisso é importante para a gente. Às vezes, nos momentos de tristeza, de tribulação, nós somos tentados a pensar que Deus está distante, a pensar que Deus não se importa com a gente, a pensar que Deus tem muitas outras coisas para fazer. Às vezes nós pensamos que Deus não se interessa em sarar o nosso coração. Às vezes nós pensamos que Deus não se importa com as lágrimas que nós estamos derramando. Mas o texto que nós acabamos de ler, a tua vara e o teu cajado me consolam, é um fato, irmãos, real. Deus nos conforta. Deus se importa com o que a gente sente. Deus se importa com o que nós estamos passando. Deus se importa com os processos que estão incomodando o nosso coração. Ele é grandioso, Ele é glorioso, Ele conhece cada uma das estrelas do céu, mas Ele também conhece tudo o que está acontecendo dentro de você. E o texto diz, Ele cura as suas feridas e Ele consola o coração aflito. Portanto, meus irmãos, esse é Jesus, o Consolador. Ao longo da história da Bíblia, Ele tem consolado pessoas. Ele consolou Agar quando fugiu para o deserto. Ele consolou a viúva Noemi. Ele foi capaz de se condoer com a incredulidade das pessoas e até de chorar diante do túmulo de Lázaro. Ele lamentou a incredulidade de Jerusalém. Jesus é uma pessoa que tem sensibilidade. E Ele mesmo olha para o seu coração, olha para a sua alma, vê tudo aquilo que está incomodando, tudo aquilo que lhe traz preocupação, tudo aquilo que produz sofrimento, e Ele vem e lhe consola. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso pastor. Então, na nossa mensagem do Salmo 23, vamos lembrar disso. Jesus
é o nosso pastor. E se Jesus é o nosso pastor, jamais nos faltará consolo. Lembre-se disso, jamais nos faltará consolo. É o que Ele prometeu, e a Bíblia diz que Ele não pode mentir. Então que Deus nos abençoe, e que de coração, meus irmãos, nós nos apeguemos a isso. Que o Espírito Santo de Deus de fato traga essa verdade à nossa mente, ao nosso coração, nos momentos de tribulação, porque às vezes nós conhecemos essas verdades com a mente, mas quando chega o momento da tribulação é como se nós esquecemos. Então que Deus nos abençoe e Ele nos ajude a lembrar a palavra de Deus. Amém.